Se você pudesse ver a sua vida do início ao fim, será que você continuaria vivendo da mesma forma que vive hoje? Imagine ver o futuro, as consequências de suas escolhas, os seus arrependimentos lá na frente. Claro que isso é impossível, mas ainda assim, nesse vídeo eu vou te mostrar um caminho, 3 formas de tentar visualizar o que está por vir e evitar trilhar um caminho que te leve ao arrependimento no futuro. Eu sei que no meio do caos e da loucura do dia a dia, quando estamos preocupados com o que os outros pensam, com a nossa rotina, com as metas, os compromissos, isso pode ser difícil de pensar. Vivemos em um mundo que exige paciência, consistência e resistência para alcançar e construir as coisas. Se questionar no meio do processo pode não parecer ser a melhor coisa a se fazer, afinal dúvidas não vão construir o seu sonho, apenas a ação irá. Mas já pensou se essas certezas que você abraça hoje forem exatamente o que vai te levar ao arrependimento amanhã? É isso que eu quero te ajudar a enxergar, te mostrar o que apenas uma minoria consegue perceber antes que seja tarde demais. Porque quando chegar o momento de encarar o fim, não importa o quanto você tente se justificar, dizer que estava ocupado, que fez o que pôde ou que o mundo foi injusto, nada disso vai mudar o fato de que o arrependimento será sua única companhia. Então, sem perder mais tempo, vamos direto ao primeiro ponto que devemos analisar: os arrependimentos coletivos. É engraçado. Passamos a vida toda lutando para ser alguém, para deixar uma marca, para construir um legado, mas quando a morte nos encara de frente, de repente, várias coisas que pareciam ser urgentes e cruciais perdem o sentido. E o que sobra, essa pequena parte que ainda nos importa mesmo nos últimos momentos, evidencia que muitas vezes lutamos e nos preocupamos com as coisas que menos importavam. I have spent my whole life scared, frightened of things that could happen. Might happen, might not happen. 50 years I spent like that. But you know what? Ever since my diagnosis, I sleep just fine. Eu acredito que na essência somos muito mais parecidos do que imaginamos, mas ao longo da vida vamos acumulando camadas, máscaras, papéis que nos dão a ilusão de identidade e propósito. E sabe qual é a ironia? Aquilo que criamos para nos dar sentido, para nos conectar, são muitas vezes as mesmas coisas que nos separam. O quê? Você está dizendo que a religião, a política, a cultura, meios que servem para trazer harmonia, juntar as pessoas e ajudar no convívio social, são na verdade fatores que nos separam, barreiras que nos dividem, nos afastam e criam inimigos? Bom, não sou eu que estou dizendo. Nossa história e, por que não, nosso presente também mostram que os maiores embates e destruições da humanidade tiveram origens muito fundamentadas por esses fatores. Fatores que aparecem com um propósito de nos unir, mas que acabam se tornando a justificativa perfeita para nos definir pelas nossas diferenças. E é claro que nossas diferenças não são apenas diferenças, elas se tornam ameaças. Ameaças a tudo aquilo que acreditamos e defendemos. E você sabe muito bem como os homens costumam lidar com as ameaças. E não sou só eu que acho que somos muito mais parecidos do que imaginamos. Autores como Joseph Campbell e Carl Jung, por exemplo, falavam muito da similaridade da psicologia humana e que por trás de religiões, mitos e histórias, por mais diferentes e diversas que elas aparentam ser, no fundo são muito parecidas. Inconscientemente, elas tentam sanar os mesmos problemas e responder às mesmas perguntas e angústias que são comuns à humanidade. Parece que estamos todos contando a mesma história, só que cada um escolheu um figurino e um palco diferente. We're not so different, you and I. Inclusive, já explorei bastante esse assunto nesse meu vídeo que falo da jornada do herói. Se tiver interesse, vale a pena dar uma conferida. Mas o ponto que quero chegar é que se lá no fundo somos tão parecidos assim, então podemos deduzir que quando nos livramos de todas essas camadas superficiais que vamos adicionando ao longo da vida, essas semelhanças deveriam se revelar. Portanto, quando voltamos naquela questão de encarar a morte de frente, onde somos forçados a nos livrar de todos esses rótulos e preocupações mundanas, passamos a enxergar as coisas de forma mais pura e mais conectadas com a nossa essência. E assim, a tendência é que no final de nossas vidas, os arrependimentos das pessoas sejam muito parecidos. E foi exatamente isso que uma enfermeira australiana confirmou na prática em seu livro Os 5 Maiores Arrependimentos à Beira da Morte. Ela acompanhou por anos pacientes em estágio terminal e ouviu centenas de histórias. E o mais interessante é que ela começou a perceber que os arrependimentos dessas pessoas frequentemente se repetiam. Eles eram tão similares que no fim ela conseguiu resumir todos eles nos 5 mais comuns. Mas eu só vou revelá-los no fim do vídeo. Cala a boca! Cala a boca! Tô brincando. Os 5 principais arrependimentos eram
Gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim, não a vida que os outros esperavam de mim. Gostaria de não ter trabalhado tanto. Gostaria de ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Gostaria de ter mantido contato com meus amigos. Gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Agora, fica bem claro que quando olhamos para esses arrependimentos, tem um fator em comum que está por trás de todos eles: o medo. O medo de desagradar, o medo de falhar, o medo de parecer fraco, o medo de ser vulnerável, o medo de não estar à altura das expectativas alheias. Mas de onde surgem todos esses medos? E por que a grande maioria se deixa levar por eles? E a resposta para essas perguntas pode parecer bastante irônica, porque quando analisamos esses medos mais a fundo, percebemos que eles nada mais são do que derivações de um medo muito maior, aliás, do nosso maior medo nessa vida, que é o medo da morte. Então peraí, isso quer dizer que quando finalmente encaramos a morte, percebemos que ela foi a grande responsável por termos vivido dessa forma? Parece absurdo, não? Só que veja bem, o problema não é a morte em si. A morte é natural, inevitável, o problema é a forma como escolhemos lidar com ela. E aqui chegamos ao segundo ponto, o apego ao superficial. O que quero dizer é que para fugir do medo da morte, construímos uma série de camadas ao nosso redor. Símbolos, ideologias, status, conquistas que parecem funcionar como armaduras, nos oferecendo uma ilusão de imortalidade. Nos convencemos de que se dedicarmos cegamente nossas vidas a algo maior, a um propósito específico, a uma causa ou a alguma divindade, talvez sejamos premiados por isso. E nessa busca cega pela tal recompensa, seja lá qual ela for, acabamos nos fechando para todo o resto, como se essa dedicação fosse a única coisa que nos sustentasse. The land is dry, our life is lost, but our faith in you never wavered, and now we await the promise of the eternal reward. He thinks there's an eternal reward! No, sorry. There's no eternal reward for you, dog! E temos vários exemplos disso. Pegue a riqueza, por exemplo. Ela é um dos maiores ícones dessa ilusão. Acreditamos, mesmo que inconscientemente, que ao acumular bens e subir na hierarquia social, estamos construindo uma barreira contra a morte. É como se através dessas conquistas pudéssemos enganar a natureza e garantir uma espécie de imortalidade simbólica. It's just money. It's made up. Pieces of paper with pictures on it so we don't have to kill each other just to get something to eat. Queremos acreditar que se deixarmos um legado, se formos lembrados, de alguma forma, nossa existência será eterna. Tecnicamente, o que estamos fazendo é tentando compensar através da cultura as limitações que a natureza nos impôs. Obviamente que isso não passa de uma busca por uma falsa imortalidade, mas ainda assim, para muitos, parece muito melhor do que a ideia de simplesmente morrer e ser esquecido, como se ser lembrado fosse um prêmio de consolação diante da verdade inescapável de que um dia seremos nada além de pó. Mas eu fico pensando, e se toda essa devoção cega a essas grandes causas for uma mentira? Como se lá de cima alguém estivesse assistindo a tudo isso se divertindo, gargalhando enquanto vê o espetáculo que criamos. Nossa busca por significado talvez não passe de uma comédia irônica, onde nosso medo da morte é quem comanda tudo isso, e nós, sem perceber, viramos personagens que encenam dia após dia uma peça sobre as futilidades que alimentamos para nos sentirmos heróicos e importantes. There'll be more followers to replace you. There always are. Suffering for your gods is your only purpose. There's nothing for you after death, except death. Nos envolvemos tanto com esse papel heróico nessa peça que não conseguimos mais ver o todo. Nos convencemos de que somos essenciais nessa narrativa, presos à ideia de que essas camadas superficiais, como os status, os cargos, os relacionamentos, são o que nos define. Achamos que perder uma dessas coisas pode significar a perda de tudo o que somos. Mas e se removêssemos essas camadas? E se nos livrássemos dessas máscaras de sucesso e heroísmo que muitas vezes só servem para esconder nossos medos mais profundos e todas aquelas repressões que preferimos não encarar? Será que seríamos capazes de viver sem essas ilusões? Será que é possível, antes da nossa morte, percebermos aquilo que realmente importa?
E é em cima dessa pergunta que quero te fazer um convite para vir conhecer a série que desenvolvi, A Chave das Três Dimensões. Uma série diferente de tudo que você já viu. Ao longo de 10 episódios e mais de 4 horas de conteúdo, te levo por uma jornada mental para entender a si mesmo e a natureza humana, enfrentar os seus medos, questionar o que define sua vida e sair do ciclo de ilusões. Assista o trailer que disponibilizei na descrição e saiba mais. Mas voltando para o vídeo, quando analisamos a forma como o ser humano se desenvolveu e evoluiu ao longo dos anos, percebemos o que inevitavelmente nos leva ao terceiro e último ponto dessa análise: a incapacidade de viver de acordo com suas próprias crenças. A incapacidade de ser autêntico. Aprendemos a buscar segurança no conformismo, e é aqui que aquela ideia de heroísmo se distorce ainda mais. Somos levados a acreditar que o herói é aquele que se sacrifica, que dá sua vida por um país, uma causa ou um princípio. Mas será que isso realmente é heroísmo? Ou isso é apenas mais uma desculpa, mais uma armadilha social para que continuemos correndo com o rebanho, acreditando ser esse o maior ato de coragem que podemos realizar? Tudo me leva a crer que essa visão que temos de heroísmo pode ser uma ferramenta para nos manter dominados, achando que o herói é aquele que simplesmente segue o fluxo, que se joga no abismo da guerra ou da violência apenas porque lhe disseram que isso é certo. Muitas vezes, esse tipo de sacrifício não passa de uma covardia disfarçada de coragem. What did you want me to do? She gave me an order. You think I'm a coward? You're wrong. I'm not a coward. Pense nas incontáveis vidas perdidas em guerras que na verdade não passam de jogos de poder, sacrifícios inúteis em conflitos que não servem à humanidade, mas que apenas reforçam estruturas de violência e opressão. Considere, por exemplo, o regime nazista de Hitler, que glorificava a dominação, a destruição e a violência, e ainda mobilizou milhões de pessoas a sacrificarem suas vidas em nome de uma causa perversa. Esse é um tipo de heroísmo que na verdade não é digno de tal nome. É uma distorção, uma armadilha psicológica que leva homens a sacrificarem suas existências por algo que não traz verdadeira glória, apenas reforça o ciclo de poder e morte. Agora, trazendo para mais perto de nossa realidade cotidiana, pense na ideia de heroísmo que envolve a aquisição de bens materiais. Hoje, somos levados a acreditar que somos vencedores ao exibir nossos novos carros, nossas roupas de marca, nossas mansões, como se essas conquistas nos dessem o status de heróis modernos. Só que esse só é um tipo de heroísmo superficial, onde trocamos o sacrifício da vida por símbolos vazios de status social. Mas uma coisa é certa: no fim, quando a morte aparecer na porta, e pode acreditar, ela sempre aparece, todos esses símbolos, conquistas e títulos pelos quais você tanto lutou vão se desintegrar. Será apenas você, frente a frente com sua própria verdade. Mas é claro, quem se importa? Isso é um problema para depois. Me deixe em paz, me deixe viver confortável com a minha vida. Por isso, a maioria só percebe tarde demais. E aí, não resta muito a se fazer, a não ser esperar pelo inevitável. E quer saber? Talvez essa sensação de arrependimento até faça parte do grande espetáculo humano. Viver acreditando que estamos no controle e, no último ato, descobrir que não tínhamos controle de nada. Será? Se você gostou desse vídeo, provavelmente você também vai gostar desses dois aqui. Mas se estiver procurando por algo mais denso e profundo, venha conhecer a minha série. Assista esse vídeo e saiba mais.